Albuquerque, uma mulher preta de cabelo crespo, de macacão amarelo com mangas. E esse é o nosso Território Baixada. Gente, vocês estão gostando do Território Baixada? A gente está no segundo dia de edição. E hoje a gente tem no painel 2 o tema Mulher e Tradição Ontem e Hoje, a presença feminina e ancestral no território. A gente tem como mediadora a Luciane Barbosa e como debatedoras a Guaraciara, a Iá Marli e a Silene Ribeiro. Então cola com a gente. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Luciane Barbosa e estou participando do Território Baixada. Essa é a nossa terceira edição e essa mesa aqui de mulheres, ela faz parte do terceiro Território Baixada, Eu Reinvento Outros Mundos, e nosso tema é Mulher e Tradição Ontem e Hoje, a presença feminina e ancestral no território. Nós temos a presença da Guaraciara, temos também a presença de Iá Marli Ogum Mejirê, temos também a presença da Silene Ribeiro. É com muito prazer que a gente inicia essa mesa, esse painel, discutindo sobre a trajetória das mulheres e trazendo a presença feminina no território da Baixada, um ponto importante onde cada uma delas conta a sua trajetória, a sua participação na transformação desse território, as suas resistências, as suas soluções para trazer um mundo melhor para a sociedade, para fazer com que nós, aqui na Baixada, sejamos cada vez mais múltiplas, diversos e cada um de nós, cada uma de nós, sejamos militantes dos direitos humanos, defensoras da ancestralidade indígena, africana, afro-brasileira, que compõe o território da Baixada Fluminense, muito marcado por muitas situações racistas, sexistas. E temos aqui a possibilidade de falar sobre o momento atual que vivemos também, que é marcado por uma pandemia, por um atravessamento onde estabelece a desigualdade social, que é invisibilizada por muitas pessoas e escancara as nossas dificuldades, mostra que às vezes o nosso vizinho está precisando de um alimento ou de um medicamento e a gente não tem como ser cego diante das adversidades que o momento atual impõe. E a gente vive na Baixada Fluminense esse território atravessado por todas as questões de violência, a milícia, o tráfico e a violência dos terreiros de candomblé. A gente vive um momento muito difícil, mas a gente pode também, a partir dessas nossas dificuldades, mudar as nossas vidas e as vidas de tantas pessoas que estão junto conosco. Então, cada uma dessas mulheres vai trazer a sua trajetória de vida aqui para a gente conhecer, vai compartilhar com a gente as suas vivências e o que elas construíram para que esse mundo nosso tivesse mais cidadania e mais visibilidade da ancestralidade de cada uma delas. E cada uma delas carrega uma diáspora em si mesma. E nós vamos começar ouvindo a Silene com suas histórias, suas vivências e sua ancestralidade indígena e afro-brasileira. Bom dia, boa tarde e boa noite para todas e todos. Eu quero agradecer muito a possibilidade, né, de estar compondo essa mesa e dialogando sobre a questão né, do território da Baixada Fluminense. E para mim,
é muito importante recuperar essas narrativas, né, da minha existência, porque essa existência é perpassada por uma série de existências, outras existências, né? Eu não posso deixar de fazer uma referência à minha ancestralidade, aos meus ancestrais. Eu faço parte de um grupo, né, de duas famílias, né, uma de origem baiana que migrou para a Baixada Fluminense, para Duque de Caxias, e uma outra família mineira, né, a minha avó, que tem ascendência puri, e isso sempre foi né, silenciado na família. Ela veio para Duque de Caxias, e essa presença, né, a minha avó baiana, negra, a minha avó mineira com ascendência puri, isso foi fundamental, né? Essas duas mulheres eram mulheres que eram chefes de família, né? Então eram mulheres que se deslocaram para Duque de Caxias em momentos cruciais da vida delas, buscando oportunidades para criar seus filhos, oportunidades de uma outra existência. Então, é muito importante, todas as vezes que eu lembro dessas trajetórias, eu consigo perceber como isso foi importante para a minha formação. Eu fui, durante muito tempo, marcada, né, e continuo sendo marcada por essas trajetórias, e olhando, né, para uma série de processos que eu vivenciei, eu pude observar como isso foi importante nas trajetórias acadêmicas e profissionais que eu acabei escolhendo, né? Eu sou educadora, professora, e aí eu tive a felicidade de atuar em todos os segmentos da educação. Eu estudei em diferentes escolas da rede pública estadual em Duque de Caxias, no Colégio Estadual Castro Alves, no Colégio Estadual Miguel Couto. Depois eu fiz formação no Instituto de Educação Roberto Silveira, e foi justamente a minha atuação na educação básica que me levou a ir para a universidade e pensar as questões que eu penso hoje. Eu atuei durante muito tempo como alfabetizadora, e é muito interessante relatar para vocês que numa das escolas em que eu atuei, numa escola municipal em Paradas de Lucas, eu trabalhei lá por quase uma década, eu não percebia, né, no ambiente escolar, referências a essa dimensão afro-brasileira da nossa cultura. E foi justamente essas questões que me levaram para a universidade. Eu fui cursar História na UERJ justamente pensando como é que essa escola ela não estava dialogando com toda a diversidade étnica, cultural, que perpassava, né, a vida dos meus estudantes, das crianças com as quais eu trabalhava. Então, a grande motivação para as minhas escolhas acadêmicas tem a ver com esse cotidiano da escola. Ir para a universidade pública, para a UERJ, foi um grande desafio, mas eu também observei que na universidade nós tínhamos uma acolhida para algumas questões, né? Claro, o espaço acadêmico ele é sempre perpassado por uma série de disputas. Enquanto moradora da Baixada Fluminense, de Duque de Caxias, havia também essa questão, né, de como esse pertencimento era percebido pelos meus colegas, né, e pelas minhas colegas que estavam lá na universidade. Eu me lembro que eu cursei, né, toda a graduação trabalhando, e as pessoas elas achavam isso muito engraçado,
como é que eu conseguia trabalhar e estudar, né? Como é que você consegue fazer isso? Né? Porque as pessoas, a grande parte dos meus colegas tinham essa possibilidade, porque pertenciam a outros grupos, né, com outras questões sociais, mas estudar sempre foi visto na minha família como algo assim, muito importante. Eu sou a primeira pessoa da minha família que pôde ir para a universidade. Essas outras mulheres, elas não tiveram essa possibilidade. Então, essa entrada na universidade também é uma forma de ressignificar essa trajetória dessas mulheres. Né? Essa minha avó mineira, por exemplo, né, antes dela vir para o Rio, ela era uma cozinheira maravilhosa, ela trabalhou em várias casas de família, ela trabalhou durante muito tempo, né, na agricultura, com a produção de café. Então, quando ela vem para o Rio de Janeiro, isso também fica muito patente. Ela não pôde estudar. A minha avó materna, ela não lia e nem escrevia. Né? Então, recuperar isso é muito importante, porque, de alguma forma, a minha trajetória ressignificou a vida dessas outras mulheres. A minha avó paterna, né, baiana, negra, ela também não lia e escrevia. Então, é muito importante, quando a gente recupera essas histórias, essas memórias, a gente também faz uma reflexão sobre quão violenta, né, e como, durante muito tempo, as mulheres lhes foi negado o acesso à educação e à cultura. Né? Então, a minha entrada na universidade, com uma série de dificuldades, né? Meu pai, por exemplo, hoje ele adora, mas ele achava que estudar era uma coisa subversiva. Né? Eu não ia prestar, eu não ia ser uma pessoa legal, porque eu queria ir para a universidade. Né? Mas eu fui para a universidade. Tem uma história muito pitoresca. Na época que eu fazia o Instituto de Educação Roberto Silveira, meu pai falou, não, você vai fazer pedagogia, tá? É isso aí que você tem que estudar? Eu falei, claro, pai. Mal sabia ele que, desde o ensino fundamental, eu já tinha sido lá mordida, né, pela mosca lá da história, eu já estava enlouquecida, é isso que eu quero estudar para o resto da vida. E aí eu menti para ele, né? Consegui fazer a inscrição, consegui isenção, num movimento muito interessante lá na UERJ. E aí fiz o vestibular, passei com uma colocação bem legal. E aí, quando eu cheguei em casa, ele me recebeu. E aí, passou para pedagogia? Passou para a universidade? Passei. E qual curso mesmo? Pedagogia? Eu falei, não, pai, é história. E aí foi uma das melhores escolhas que eu fiz, né? Essa coisa de trabalhar com as narrativas históricas. De uma certa forma também, isso vem ressignificando a relação que eu tenho, né, com esse passado familiar. E, ao longo da minha trajetória enquanto pessoa, sempre me chamou muita atenção esses silêncios de uma série de grupos sociais, né? A questão como as mulheres elas são silenciadas nesse território, né, na história do Brasil, né, a presença dessas mulheres no mundo do trabalho, a própria presença, né, dos trabalhadores. Mas eu sempre fui muito seduzida por essa questão de pensar como é que a diferença, como é que a alteridade ela é percebida pela nossa sociedade. Então, foi justamente esse desafio de entender como é que a nossa sociedade lida com a diferença que me levou para estudar populações indígenas, né? E, ao longo do tempo, tem algumas questões que vêm me chamando a atenção no Rio de Janeiro, e principalmente na Baixada Fluminense. Como as populações indígenas na Baixada Fluminense elas são invisibilizadas, né? E, na atualidade, essa é o meu grande desafio, né? Criar mecanismos para divulgar, né, para divulgação científica e para dialogar com as pessoas sobre isso. E é basicamente essa, né, essa questão que vem
que vem me motivando. As narrativas, né, femininas e a forma das mulheres perceberem o mundo, durante muito tempo a gente tem um processo de negar às mulheres a possibilidade de falar de si mesmas, né, dos seus desafios. Então eu tenho observado na minha trajetória pessoal, né, no espaço da escola em que eu atuo, que essa questão ela é muito séria, né? Ela é muito séria. Então, isso que está acontecendo, né, esse momento, ele é fundamental justamente por isso, né? De alguma forma, nós precisamos sensibilizar a sociedade, sensibilizar as pessoas para a importância, né, dessas narrativas femininas, né? Não é mais possível que numa sociedade como a nossa as mulheres elas não tenham, né, seus espaços. E é importante pontuar isso, que a universidade ela foi um desafio por conta disso. Como a academia, como a universidade, ela é um espaço masculino, onde a branquitude é hegemônica, e muitas das vezes determinados temas, determinadas posturas, elas significam estudar, por exemplo, a temática que eu resolvi estudar foi muito árduo por isso. E eu tive um caminho um pouco mais fácil, porque eu escolhi, tanto no mestrado como no doutorado, 2 orientadoras. Eu tive 2 mulheres brilhantes, né, me orientando, e isso foi fundamental, né? O nosso diálogo, essa própria percepção que elas tinham da importância de uma mulher, né, estar estudando. Então, isso foi isso foi fundamental, né? Estabelecer redes e diálogos com outras mulheres, com outras pesquisadoras que tinham enfrentado os mesmos problemas que eu. A gente ouviu a trajetória da Silene, que compartilhou conosco como não silenciou a sua voz, como fez o que ela acreditou que seria o certo para ela, o caminho, o sonho. A importância da história é motivada pelas referências femininas, né, de não silenciar a sua própria história, fez com que ela hoje fosse essa acadêmica brilhante, se tornado doutora, professora da rede estadual e compartilhando com os estudantes, seus alunos, alunas e alunos, toda a sua importância e ancestralidade e singularidade e transformação dessa Baixada Fluminense numa Baixada Fluminense que seja feminina, seja inclusiva e tenha a diversidade como pauta para um mundo melhor, né? Muito emocionada de ouvir a sua relação com as avós, as suas referências femininas, e também de perceber que a estratégia para seguir o seu sonho foi não fazer com que o outro não soubesse aquilo que você ia fazer, né? Ou seja, depois que você passou, que você entrou, seu pai não poderia dizer, né? Não, você não vai estudar. Porque aí você já estava no vestibular, né? E essas são também estratégias que a gente precisa manter, assim como nossas antepassadas fizeram, né? De não revelar a estratégia para o outro, né? Fazer e depois que a coisa está pronta, não tem mais volta, né? E é com essa relação de estratégia das nossas mais velhas que agora a gente vai ouvir a história de Amarli Dogun Girê, que vai compartilhar conosco sua vida, seu caminho de axé, seu caminho de luta e seus saberes
favor, Marli, a palavra é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Desejo saudar também aos meus antigos, aos meus mais velhos, aos meus mais novos e a todos dessa sociedade diaspórica. Essa sociedade diaspórica, ela é pluriversal e multicultural. Então, estou muito feliz e satisfeita em estar aqui compartilhando com todos, mais uma vez, quem eu sou, por que sou e como sou. Não sou o que disseram de mim, nem o que quiseram que eu fosse. Desde criança, eu gostava e gostei e gosto de transgredir. Então, trazendo aqui a minha contribuição, a contribuição da minha trajetória, da construção da minha ancestralidade, para colocar à disposição e contrapor a essa história única que inventaram e quiseram nos submeter. Bom, desde criança, né, eu nasci num quilombo. Eu nasci no quilombo. Porque a gente... Minha mãe mora até hoje lá. A gente morava num sítio onde minha mãe nasceu. Minha mãe tem 96 anos. E esse sítio, esse local, né, que hoje eu entendo enquanto território, né, ele era compartilhado por várias pessoas de várias gerações da minha família, né? Meus pais são primos, então eu tive um marco genético que foi a minha bisavó, Augusta Maria Gonçalves, né? Parteira, curandeira, catimbeira e grande cozinheira, que também dominava como transformar o sofrimento em alegria através das ervas. E esta mulher, que eu vivia lá com ela também, né? Minhas tias, minha mãe, né? Porque, majoritariamente, nós, mulheres, sempre fomos o esteio da família, né? E nós, mulheres, sempre fomos responsáveis pela educação dos filhos, das crianças. E eu fui educada por essas mulheres, né? Minha bisavó, minhas avós, a mãe de meu pai, a mãe de minha mãe, minhas tias-avós. E com elas eu aprendi, né, a expressar e compartilhar esse modo de ser e de viver da nossa cultura. Minha avó, ela reunia a família 3 datas ao ano, né? No dia do aniversário dela, que era 16 de maio, no dia de São João, na véspera, de 23 para 24, para que nós pudéssemos celebrar a fogueira de Xangô. Eu cansei de atravessar as brasas e nunca queimei meus pés.
E a outra data era no dia de finados, que reunia todos os familiares, né, em torno da cozinha, em torno da mesa. Preparávamos as iguarias e no dia seguinte, pela manhã, todos íamos. Eu não ia porque eu ainda era muito criança, né? Quando minha avó faleceu, eu tinha 15 anos. Todos íamos ao cemitério reverenciar os nossos mortos. Porque sempre para nós, os nossos mortos, eles não partiram, eles saíram desse plano para o outro. Mas eles continuavam a nos proteger, a nos orientar. E ao voltar do cemitério, a gente fazia a celebração do samba de roda. Eu aprendi a sambar com 5 anos. Dentro da minha família, junto com os meus. Bom, daí, né, eu sempre gostei de estudar e continuei, sempre fui para a escola e tal. E minha avó dizia que eu tinha que estudar, ela era analfabeta, mas que eu tinha que estudar porque eu seria rainha, no dizer de minha avó, e uma rainha tinha que saber conduzir o seu reino, o seu povo. Então, eu tinha que estudar para que eu não fosse no dizer dela, né, para que homem nenhum me mandasse. Bom, e aí eu fui para a escola e estudei e sempre atenta a essas questões, né, da nossa cultura, da nossa ancestralidade, do nosso modo de ser, bem diferente de outros modos, porque ali onde a gente vivia, a gente também tinha o nosso sustento. A gente plantava e criava para a nossa sobrevivência. E tudo era muito compartilhado. Eu me lembro que a gente criava porco, né? E aí, quando a gente matava o porco, a gente pegava todas as carnes do porco, fazia banha, fazia o chouriço e guardava e conservava dentro da banha. Até hoje eu cozinho com banha de porco, né? Uma tradição da minha família. Bom, e aí, né, eu cheguei à Universidade Federal Fluminense para fazer o curso de serviço social, né? E aí, né, a minha trajetória de adolescência sempre foi ajudando na cozinha, né? Porque toda a nosso ensinamento, toda a nossa experiência de vida que a oralidade, né, nos traz, ela é compartilhada e construída dentro do ambiente da cozinha. Porque ali a gente aprende o valor da comida, por que tem que comer assim, por que tem que comer assado, como é que faz, como é que não faz, por que faz. E eu aprendi, e ajudando minhas tias-avós, né, que a tradição da minha família é a cozinha, né? E então sempre a gente era convidado para cozinhar nos casamentos, né? Minha avó, minha bisavó, ela veio de Minas, do sul de Minas, né? Carangola. Então, eu aprendi a cozinhar. E gosto de cozinhar. E aí, também, ouvindo a ancestralidade, né, me foi sugerido que eu optasse pelo curso de assistência social, né? Na época, era o serviço social, né? E quando eu ingressei na universidade, eu procurei entender quem era o assistente social, como é que era a assistente social, qual era o fazer da assistente social, qual é a população que a assistente social deveria se dedicar. E tinha um bordão, né,
Eu entrei na universidade em 1977. Tinha um bordão que a assistente social era a moça boazinha, que o governo paga para ter dó do povo. Aí eu entrei para o movimento social, político, né? Tanto dentro da universidade quanto no movimento negro. E daí eu fui caminhando, cheguei na universidade e, gradativamente, também fui crescendo dentro da cultura, né, do candomblé, né? E aí, em 1969, eu ingressei, né, no candomblé, aqui na Baixada Fluminense, na Vila Nelly, no bairro de Miguel Couto. E daí, né, eu ingressei posteriormente no Colégio Pedro II, fui trabalhar com crianças e, nessa trajetória, eu entendia que o projeto político pedagógico do Colégio Pedro II era um projeto racista, que fortalecia o racismo. E eu não podia concordar com isso, né? Então, junto com outros companheiros, nós resistimos, modificamos várias legislaturas, leis que aconteciam dentro do Colégio Pedro II, para oportunizar, que é um colégio público de excelência, a entrada dos nossos. Não tinha que ser só um colégio de elite, né? E, posteriormente, continuando a isso, eu sempre busquei estudar e entender a nossa cultura, trazer a nossa cultura para dentro, né, para os nossos. Eu fui buscar o mestrado. E, ao buscar o mestrado, né, porque eu queria discutir o projeto do Colégio Pedro II, durante 3 anos eu fui reprovada. Um ano era o projeto, eu era reprovada no projeto, o outro ano eu era reprovada na entrevista, o outro ano eu era reprovada na prova, né? E quando, em 2017, eu passei pela porta do IFIX, estava lá o Babalaô Ivani dos Santos e falou: o seu sonho é fazer o mestrado, então venha para cá. E eu fui para o IFIX, participar dos grupos de estudos que estavam sendo formado, um grupo chamado a Filosofia de Ifá, e eu ingressei em 2018 no mestrado em Filosofia, na linha de pesquisa que estava sendo inaugurada, Gênero, Raça e Colonialidade. E nesse curso de mestrado, né, eu concorri a um edital para escrever um projeto de extensão com experiência no meu território ancestrálico que tem lá em Guapimirim. E foi aí que esse projeto de extensão, que dá vida e dá corpo às experiências práticas do Centro Cultural Rouxinol, denominado Rodas de Filosofia, que é uma experiência da universidade atuando nas comunidades da Baixada Fluminense. Essa é a contribuição da minha trajetória, da minha história, que trago aqui para compartilhar com vocês, na medida em que não existe história única, né? O nosso modo de ser, de viver, de pensar, tem que ser conhecido por todos, para que seja respeitado. Porque o racismo, ele parte da negação do outro. E nós não somos o outro. Nós somos a humanidade. E temos que honrar isso. Muito obrigada. Axé, a sua bênção. Ouvimos a trajetória de Amarli, Ogum Mejirê, suas vivências nessa terra da Baixada Fluminense, do seu terreiro em Miguel Couto, ao seu território ancestrálico em Guapimirim, e todo o trajeto no mundo da educação e no mundo do trabalho
que a senhora construiu e compartilha conosco. E é possível perceber como a ancestralidade pautou a vida da senhora, né? Como a ancestralidade mostrou os caminhos e construiu, junto com a senhora, a sua história contada hoje para a gente, né? Compartilhada conosco. Então, estamos aqui não somente diante de Amarli, mas sim da senhora e de toda a ancestralidade que fez com que a senhora estivesse aqui do nosso lado, né? E essa oralidade transmitida na cozinha, e a cozinha fez parte da fala de Silene também, do cuidado das mulheres, em garantir o alimento da gente, né? Garantir a nossa existência. A gente vai agora ouvir Guaraciara, que também vai compartilhar com a gente as suas oralidades e como que a oralidade que fez com que Guaraciara também estivesse aqui nesse mundo conosco do jeito que ela é, né? Como que todo esse trajeto chegou na rural, como que Guaraciara escolheu o curso dela, optou por transformar ali a universidade, trazendo para a universidade a sua herança, a sua ancestralidade indígena e toda a sua oralidade. Por favor, Guaraciara, é a sua vez agora. Olá a todos, todas e todas. Eu vos dou um salve. Por estar aqui. Aqui no território Baixada, me senti acolhida. Muito obrigada. Obrigada a Dani Francisco, obrigada ao Fábio de Souza e obrigada a Marise Vieira Oliveira Pararetê. Muito obrigada. Eu sou Guaraciara, estudante de licenciatura em Educação do Campo, moradora da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, e uma indígena autodeclarada. Quando a gente fala, né, sobre de onde nós viemos, e de onde nós viemos e para onde a gente vai, né? Então, começa bem do início, pode, né? Eu sou filha de um homem indígena e uma mulher branca. Eles se casaram no final da década de 59. Então, com essa união, eles tiveram 3 filhos. O Ipipuera, meu irmão, e a Ipupiara, minha irmã. E o meu nome não seria Guaraciara, porque quando eu estava para nascer, ele foi caçar, né? Ele foi caçar na APA. A APA é a Área de Proteção Ambiental, que pega de Deodoro, Anchieta, né? E vai até Mesquita, vai até mais. Então, ele estava caçando e tinha uma lua gigante. Ela estava iluminando todo o território dele. E daí mudou meu nome para Guaraciara. E daí ele fez, né, um círculo ou um elo fechado. O nome do meu pai é Radchen, que significa tronco principal. O meu irmão é Uí, que é flecha tirada do mesmo tronco, porque o I, em tupi, é flecha. A minha irmã Ipupiara é gênio que habita as águas do território. E eu sou Guaraciara, brilho e lua clara, para que tudo aconteça, cresça e permaneça. Fechou o elo. Mas essa é a história só, sabe, dele. Eu só sei alguma coisa dele. Eu não conheço nenhum parente, nenhum ancestral além dele. E conforme, né, eu nasci em Olinda, aqui na Baixada Fluminense, sim, em Nilópolis, no bairro de Olinda. Eu nasci em casa, né, assim como meus irmãos também, sozinha mesmo. Quem foi que nos trouxe ao mundo foi a minha avó materna. E depois de um tempo, você sabe, né, as dificuldades vão acontecendo. E daí ele adorava pescar por aqui, adorava caçar. Ele caçava, tá, antigamente o nome era Mata do Governo, da APA. Tá? Então, ele tinha livre acesso para entrar e sair, porque as pessoas começaram a conhecer ele. Um homem indígena pode entrar, tudo bem. E daí, com o tempo passando, as dificuldades foram, né, ficando mais difíceis. E daí, um belo dia, né, ele não aguentou mais. Ele pegou a gente, foi para Mato Grosso,
Nós fomos morar numa reserva indígena, no meio da floresta, sabe? No meio mesmo, não tinha nada em volta. E a minha mãe não ficou sabendo. Ele praticamente raptou a gente, né? Mas na cabeça dele, era dele, ele levou. E daí a gente ficou um tempo lá. Aquele tempo foi maravilhoso, eu só tinha 1 ano e pouco, mas eu construí essa memória de vivência através dos meus irmãos. Então, lá tudo era diferente. Era diferente mesmo, porque era tudo assim. Eu fui morar lá com vários indígenas de várias etnias, de diversas etnias. Cada grupo tinha um modo de cultura diferente, né? Um modo de comer, um modo de se alimentar, um modo de vestir. Tinha uns indígenas com roupa, outros sem roupa, e tudo bem. Sabe, aquelas mulheres maravilhosas, aquelas crianças também. Nós fazíamos rituais para agradecimento da boa pesca, da boa colheita, porque a gente tinha, assim, uma horta, né? Era de subsistência. Então, uma pequena horta com alface, com mandioca, com batata doce. E a gente adentrava na floresta para comer bicho de coco, sabe? Castanhas. E brincar também no meio da floresta. E, por muitas vezes, como eu era muito pequena, eu era a menor de todas, né? Eu me perdia nas florestas. Mas daqui a pouquinho sempre tinha um curumim lá para me arrebatar e levar de volta. Não, sem falar uma palavra, ele já conhecia a gente. Então, aquele tempo foi maravilhoso, sabe? Aquelas noites de lua cheia, do lado da fogueira, comendo batata doce, é maravilhoso. E falamos muito em Tupã, em Tupi, não é? Então, aquele tempo foi único. As danças. E a presença do pajé é uma presença única também, porque ele vinha abençoando a todas as crianças, né? E era uma festa muito intensa. A gente queria saber o que tinha debaixo, né? Daquela espionagem toda, por que ele jogava aquelas fumaças na gente. Era muito bom. E o respeito. É incrível o respeito que os menores têm para com os mais velhos. Isso a gente traz, né? É uma herança que a gente traz. Os mais velhos estão falando, então a gente tem que parar para ouvir, né? E abaixar a cabeça, que estão sempre certos. Mas daí, um tempo, a gente voltou para cá, para Nova Iguaçu. A minha mãe já tinha constituído uma outra família, mas ela conseguiu contactar a gente porque minha mãe era polícia do estado da Guanabara. Mas não ganhava tão bem assim não, tá? Então, e aí ela tinha um contato aqui, um contato ali, e o que trouxe a gente para cá foi o QI, né? Quem indicou, quem falou o quê, então contatou e disseram que tinham uns índios reservados, uns indígenas, né, claro, reservados lá no coração da floresta e conseguiu resgatar a gente, né, pela descrição. E meu pai veio com ela, claro, e daí eles eram casados no papel e acabou de separar e ele foi proibido permanentemente de chegar perto da gente. E a primeira coisa que se faz, né, quando tem uns indígenas assim perto, né, aquelas crianças, bicho do mato, como o pessoal fala, é pôr na igreja. Tem que pôr na igreja porque a comunidade não aceita, né, não aceita aquela coisa assim diferente, né, porque o diferente dá medo. Então, colocaram a gente na igreja para dizer, não são pagões. Tá vendo? Tá todo mundo na igreja. Mas mesmo antes da gente sair daqui, do Rio de Janeiro para Mato Grosso, nós éramos batizados. Fomos batizados porque a religião da minha mãe, né, é católica. Católica não praticante. E daí fomos para a escola, né? Na escola nós sofremos assim, umas perseguições que hoje as pessoas falam que são bullying, né? Então, o primeiro contato foi difícil, muito difícil, porque nós não estávamos preparados para aquela coisa toda. Então, no primeiro dia, o meu irmão ficou no meio da carteira, né? E nós ficamos ladeando ele. E a professora falou, não pode. Uma carteira que dá para dois, só vocês três, sai daí. Quando ele foi botar a mão, né, em mim e o meu irmão, partiu para cima, sabe? Dando aquele susto nela e partiu igual um bicho mesmo. Aí ela deu um grito e correu. Os alunos ficaram todos assustados, né? E foi correr lá chamar a diretora e veio a diretora com
com o inspetor de alunos e falou, não pode. Quando foi de novo, meu irmão atacou. E daí eles ficaram com medo, e daí chamaram a minha mãe, né? Falei, que é isso? O que está acontecendo aqui, gente? Não. Aí a minha mãe explicou de onde a gente estava vindo, que a gente tinha acabado de chegar, né? De uma reserva indígena, que aos poucos a gente iria melhorar. Tá bom. Mas a gente, depois desse episódio, a gente não foi bem aceito pelas crianças. E teve um evento que eu queria passar para entrar na sala de aula e o outro menino queria vir em sentido contrário. E não tem aquele negócio que você quer sair, né? Quer entrar. Ele não teve muita paciência comigo e sai, bicho! E mandou um soco no meu estômago. Aí, uma dor assim, eu prendi e entrei para a sala. Tá tudo bem, já passou a dor. Só que o meu irmão ficou sabendo, né? Então, meu irmão, ele é muito protetor, muito. E aí, quando a gente estava saindo da escola, aí tinha aquele tumulto todo, um monte de meninos segurando o meu irmão para bater, né? Porque meu irmão foi lá tirar satisfação. E daí a gente não se segurou. Eu e pro Piara, a gente caiu de mordida em cima dele, arranhamos todo mundo. E daí, mais uma vez, a gente foi estigmatizado como bicho. Ótimo, tudo bem. E a gente a gente ficava sempre recluso, né? No lugar onde todos estavam sentados, a nossa cultura, né? O nosso modo de vida era diferente. Então, ninguém teve, sabe, aquele discernimento de tratar a gente, sabe? Ninguém tinha uma receita. Espera um pouquinho. Não, era só... tudo bicho, deixa eles pra lá. Né? Ninguém teve tato para lidar com a gente. E aí a gente ficava de cócoras, sim. A gente comia a comida com as mãos, sim. Era tudo que a gente queria fazer, né? Sabíamos fazer. E daí... passou, né? E eu não vou me demorar muito. E daí, para finalizar, houve mais um episódio que, no momento, me traumatizou, mas agora, olhando, né, de longe, eu achei que foi rápido. Então, assim, eu só estou contando isso, tá? Porque faz parte do meu percurso. Como nós viemos de um outro lugar para nos adaptarmos aqui, foi difícil. Então, passou desse momento, mas eu vou contar esse rapidinho. Foi uma feira de ciências e pediram para a gente levar um animal. Eu levei uma cobra. E daí, ninguém viu a cobra, né? Eu botei dentro de um saquinho plástico e na hora de botar dentro do recipiente, eu botei a cobra lá. E a cobra bateu no assoalho do acrílico e estremeceu toda a base. Ela saiu comendo todos os animais e teve um corre-corre e eu nunca mais fui chamada para lugar nenhum. Mas aí o tempo passou e foi tudo bem, né? A gente se acostumou com tudo, que a criança se acostuma com qualquer coisa, assim. E a gente esqueceu aquilo tudo, a gente não falou mais sobre nada mesmo. Você é índio? Não, eu não sou, não, meu pai que é. A gente, sabe, começou a nos silenciarmos mesmo, né? E quando perguntava, assim, lá na igreja, quem é o filho de Deus? Aí a gente gritava, né? A gente pode falar? Tupi e Guarani. Não, isso é um abuso, não pode. Quem é Deus? Deus é Tupã. Vocês não podem falar isso. Então, sempre silenciado, a gente nunca mais falou sobre isso. Não falávamos mais sobre nada de Mato Grosso, nada da nossa vivência, porque a minha família é constituída na segunda família, né? O meu padrasto, ele é filho de italiano, né? Então, ele é neto de italiano, então aqueles costumes europeus a gente não coube ali. Então a gente silenciava e só conversávamos entre nós três mesmo. E depois eu conheci, passou o tempo, com 49 anos, depois de ter uma filha e tudo mais, eu conheci um professor chamado Ramofli, no qual eu não escolhi a universidade me escolheu através do Ramofli, que ele me fez o convite para fazer uma prova, né, para entrar, um vestibular interno para entrar na licenciatura em Educação do Campo, no qual tem uma prova de 40 perguntas, uma redação e um memorial. A prova tudo bem, mas a redação não, né? Porque eu não sabia fazer redação mais, que eu terminei os estudos com 17 anos, mas ele falou que eu poderia, né, conseguir, e olha que eu consegui, e entrei. E daí, na universidade, eu conheci uma outra pessoa chamada Aline
Cristina de Oliveira Bonísio, que me atendeu com, sabe, me recebeu com os braços abertos, e daí ela me apresentou alguns autores que falavam sobre a questão. Porque quando o pessoal falava, você é indígena? Não, não sou não, meu pai é. Mas se você tem ancestralidade, você é eu. Não sou. Porque, né, o passado foi muito pesado. E daí eu construí, através da Aline e bebendo na fonte dos autores, principalmente brasileiros, José Ribamar de Bessa Freire, João Pacheco de Oliveira, José Arruti. Então nós construímos, né, uma outra vertente, uma outra identidade, e aí sim eu comecei a me autodeclarar em 2014, 2015 e 2016. E isso tudo é um processo, né? Eu só estou falando isso porque faz parte, tá, do meu percurso formativo, que nós somos obrigados a fazer, obrigados não, né? Que a gente tem que fazer como término, né, de conclusão de curso. Faz parte da monografia, tá bom? Muito obrigada. A segunda parte da nossa mesa, nós vamos ouvir essas 3 mulheres contando para a gente como é a pesquisa acadêmica que elas realizam e a inserção dessa trajetória que a gente acabou de ouvir no mundo do trabalho, que é a educação no espaço escolar, na rede pública de ensino. Então, vamos iniciar com Iamarli, nesse momento. Por favor, Iamarli. Bom, então, como eu havia falado, né, o nome do projeto de pesquisa é Rodas de Filosofia e Transculturalismo. E o meu objeto de pesquisa foi o seguinte: pode as contribuições do axé, as oralituras, as práticas culturais relacionadas ao axé, do candomblé, serem também consideradas enquanto filosofia? Porque lá no Centro Cultural Roxinol, né, em Guapimirim, quando eu cheguei lá, eu procurei entender qual era o contexto geopolítico daquele município. Então, estudando o contexto geopolítico do município, eu entendi que 92% da população do município de Guapimirim é evangélica fundamentalista. E o nome do meu terreiro, quando eu cheguei lá, né, ainda né? Só que eu construí uma estratégia de sobrevivência. É Ilê Axé Ogum Aladamede. Aí o secretário de Cultura de Guapimirim, ele é um histórico do movimento negro contemporâneo da minha época, né? Eu tenho 67 de idade. Ele falou assim: Marli, olha só, você está chegando em Guapimirim com uma outra perspectiva, para trazer uma outra história e uma outra cultura para ser respeitada. Você trabalha no Colégio Pedro II e estuda na UFRJ. De segunda a sexta, você não vai poder ficar aqui. Você só vai poder vir nos finais de semana. Então, se você puser esse nome, no final de semana que você voltar aqui, vai estar tudo quebrado, tudo destruído. Porque eles vão destruir. Porque eles são intolerantes. Aí eu peguei e fui consultar algum. Levei a questão para o Opelei Fá.
A resposta foi o seguinte: como é que é o nome do seu herê? Falei, Rouxinol. Por quê? Porque na nossa família, todos os herês têm nome de pássaros. Falei, ótimo. Centro Cultural Rouxinol. Porque é o pássaro, mas é o meu herê. E o herê do Ogum. Está resolvido. Então, Centro Cultural Rouxinol. Certo? E lá no Centro Cultural Rouxinol, mensalmente, nós fazemos atividades culturais para compartilhar com os amigos, os estudantes da UFRJ, para conhecer as trajetórias e práticas culturais na literatura, na música, na dança, na culinária. A gente se reúne sempre na comida, porque eu sou cozinheira, né? Mas já falei que eu quero passar a colher de pau para alguma e a bacia. Eu não quero mais. Mas a gente se reúne para comer, né, as iguarias, né, da tradição do povo iorubá, para cantar, para dançar, porque a música e o corpo fazem parte dessa cultura. E aí eu contratei as pessoas da localidade dali para serem contribuir com a gente, para trabalhar com a gente, né? Para fazer recepção, para varrer o sítio, para limpar o sítio, para lavar os banheiros, para ajudar na cozinha, para elas entenderem que ali a gente não ia só fazer macumba. Porque o candomblé, ele é rotulado de macumba. Então, a questão era a gente trazer a cultura, a língua, a cultura e o modo de ser e viver do povo iorubá, que eu estudo o povo iorubá a partir do século V, antes da chegada do primeiro colonizador. Então, é a tradição, né, que ainda não tinha sofrido epistemicídio. É isso que é lá no Centro Cultural Rouxinol. E aí, eu estou fazendo mestrado lá, abri um edital de projeto de extensão. O meu orientador, o professor Fernando Santoro, pegou o edital e falou assim, olha, você vai escrever isso que você faz lá, em Guapimirim, você vai escrever uma experiência de extensão. Porque vai ser importante para a universidade levar os estudantes e a universidade participar da comunidade de Guapimirim nesse outro olhar, nessa outra reflexão. E aí, né, o projeto foi aprovado. Então, o nome do projeto é Rodas de Filosofia e Transculturalismo, uma filosofia de negociação. Por quê? Porque nós não estamos disputando que uma cultura é melhor do que a outra. A gente espera e a gente quer que a nossa cultura seja respeitada e seja conhecida por todos. Porque se você desconhece, você rejeita, você teme, você afasta. E você discrimina, porque você não conhece. Então, o projeto surgiu como uma ação extensionista da licenciatura em filosofia e da linha de pesquisa em gêneros, raça e colonialidades do programa de pós-graduação em filosofia da UFRJ, para a promoção e cumprimento da Lei Federal 10.639, de 2003, e da Lei Federal 11.645,
de 2008 nas escolas públicas da região da Baixada Fluminense, de modo a reciclar e renovar os saberes dos professores e professoras no comprometimento do seu conteúdo e postura, disponibilizados em sala de aula, em prol da luta antirracista. A área de atuação situa-se nos municípios de Guapimirim, no Rio de Janeiro, e Imagé, no Rio de Janeiro, porque nela contamos com alunos, professores das redes municipais e contato com as comunidades tradicionais. Estabelecemos convênios com espaços comunitários tradicionais da região e com a Secretaria Municipal de Educação de Magé. Nós estamos com esse projeto escrevendo junto com os profissionais de educação e a comunidade, a sociedade, né? O povo de Magé, o quê? Uma política de educação antirracista. Mediante 2 objetivos. O primeiro é de ação solidária, construir coletivamente, junto aos educadores e aos educadores e aos educadores da rede de ensino, as práticas educacionais antirracistas, qualificando o olhar da comunidade escolar para identificar o racismo em suas práticas, produzindo outros referenciais filosóficos emancipatórios sobre as relações étnico-raciais. De aprendizagem curricular. Eu falei que não ia conseguir falar isso. O outro objetivo é de aprendizagem curricular. Por quê? Se a gente quer construir uma política de educação antirracista, a gente vai ter que mudar o currículo escolar da escola. Ou seja, do município, da Secretaria de Educação. Tá? A escola torna-se um ambiente de reprodução de epistemologias exógenas que não condizem com a realidade da população negra e da população não branca no Brasil. A escola, então, tem sido uma ferramenta de manutenção colonialista de dominação. Por isso, diante da urgência do debate étnico-racial, é preciso localizar psicologicamente os educadores enquanto agentes de mudança, enquanto agentes de produção de conhecimento científico não hegemônico, para concretizar uma educação antirracista. Construir coletivamente transformações curriculares através da aproximação do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação das Relações Sociais para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, uma vez que não há possibilidade de enfrentamento dos atravessamentos expostos na educação básica brasileira quanto ao tensionamento da questão racial sem refletir no ambiente escolar como locus de reprodução de epistemicídios de sabedorias e de saberes contra-hegemônicos que contestam o conhecimento eurocêntrico. O professor Renato Nogueira, naquele livro Estudo de Filosofia e a Lei 10.639, ele escreveu esse livro a partir de uma pesquisa que ele coordenou e desenvolveu, que foi, a pesquisa consta de estudar o ensino de filosofia no ensino médio e na graduação, no curso de graduação dos pedagogos e dos professores. Essa é a dificuldade, porque não falam e não trabalham no currículo a questão contemplada das nossas culturas. Então, como é que alguém
vai construir uma prática de relações étnico-raciais e tornar isso dentro da escola? Se não estudou, vai lá reproduzir os professores, até eu fui formado na cultura eurocêntrica, certo? Então, a gente tem que ressignificar esse olhar. Então, é isso que nós estamos fazendo. Então, o projeto, ele começou a gente fazendo o alinhamento conceitual. Então, o que é o alinhamento conceitual? Nós estamos desenvolvendo, desde 2018, o estudo de outras referências, de outras literaturas, a partir do nosso povo. Temos muitos autores, muitos, inúmeros, tanto da cultura negra quanto da cultura indígena. Davi Capenaua, o Krenak, a Sônia. Esses são os autores que a gente discute com os professores, para que eles possam também entender e refletir que não existe uma história única, que não existe uma cultura única. Esse trabalho, Imagé, ele atendeu, porque a gente começou a fazer isso em Guapimirim. Mas aí nós fomos convidados a comparecer lá no município de Imagé, porque no início do ano letivo de 2019, uma professora fez uma atividade com as crianças da turma dela para pintar o autorretrato. Ela foi e carimbou lá a carinha. Quem era homem, ela carimbou aquela carinha masculina. E quem era mulher, a carinha feminina, certo? E distribuiu lá umas caixas de lápis de cor. E começou uma brigalhada das crianças. Porque todo mundo queria o lápis da cor da pele para pintar o autorretrato. Aí a professora falou assim, ué, mas como que você vai pintar seu autorretrato com o lápis da cor da pele? Não. Ela falou, não, aqui, eu tenho um marrom aqui. Não, esse eu não quero. Quer? Não vou pintar porque vai todo mundo me zoar. O negro não presta, o negro não serve, o negro é macumbeiro. Eu não quero isso. Ela ficou assustada. Aí foi lá na universidade, que a gente já fazia o trabalho em Guapimirim. Lá em Guapimirim eu fazia lá no Centro Cultural Roxinol e também fazia nas comunidades, né? Na rua, para também mostrar para a população. Aí foi me procurar para a gente ir lá conversar e ver como é que a gente resolvia isso. E aí nós ouvimos os professores, ouvimos todo mundo e vimos que o racismo estava instalado ali, expresso. E aí nós pensamos uma atividade com as crianças da escola inteira. Nós paramos a escola, né? Modificamos o ambiente a partir de rodas e fizemos essa atividade aqui, ó, no dia 25 de novembro, na Escola Municipal Tiradentes. Rodas desconhecidas brincando com as culturas africanas. Que nós fizemos uma palestra de abertura que foi dada por mim, quitanda das leituras, oficinas de capoeira, oficinas de abaiomi e cine pipoca com as crianças. As crianças adoraram. Isso foi numa sexta-feira. Aí as crianças foram para casa e comentaram com a família. Chegou segunda-feira, a família foi lá. Ah, mas meu filho disse que não quer mais o tipo de aula que vocês dão, não. É que é o tipo de aula que eles tiveram aí, né? Um dia lá com a moça que usa um turbante. E aí, os professores ficaram abismados, mas a diretora da escola, ela é uma companheira. Então, ela levou essa experiência para a coordenação pedagógica. E a coordenação pedagógica me chamou lá, ouviu o projeto. Aí falou, queremos fazer isso aqui também. E aí nós estabelecemos o convênio com a Secretaria Municipal de Educação de Guapimirim para construirmos uma política de educação antirracista. É isso, por enquanto.
A minha trajetória acadêmica, né, como eu falei lá no início, ela é justamente marcada pelas experiências que eu tive na educação básica. Eu atuei em escolas, eu atuei em um CIEP aqui em Caxias, né? O CIEP Clementino de Jesus. Depois eu atuei na Escola Municipal Joseph Bloch, né, em Paradas de Lucas. E atualmente eu leciono no Colégio Estadual Vera Cruz, né? Essas duas experiências, tanto no CIEP como na Escola Municipal Joseph Bloch, elas foram muito importantes para a minha trajetória e para as minhas escolhas dos temas, né, do tema da minha pesquisa. Por quê? Foram justamente as demandas que eu fui observando no cotidiano escolar que foram me atravessando, claro, né, as questões pessoais, as memórias, né, os afetos, e fundamentalmente porque nesse cotidiano escolar, em muitos momentos, você tinha ou uma visão estereotipada das populações originárias, né, e das populações africanas e afrodescendentes. Isso é muito complicado, né, porque convencionou-se acreditar que existem momentos específicos para você trabalhar determinadas temáticas, né? Quando que eu falo da cultura africana? Quando eu falo da cultura indígena? Quando, na verdade, esses temas eles são muito preciosos para nós nos compreendermos, né? Enquanto brasileiros e brasileiras, enquanto moradores da Baixada Fluminense. E essas questões foram perpassando. Na primeira escola em que eu atuei, que era o CIEP Clementino de Jesus, eu tive a sorte, né, de chegar a essa escola no segundo programa especial de educação, né, que foi organizado pela Secretaria Extraordinária de Educação do Rio de Janeiro. Foi um dos meus primeiros trabalhos, né? E aí eu estava saindo, né, da formação de professores e acabei indo para um projeto que era idealizado pelo Darcy Ribeiro, pela Tatiana Memória. Então foi uma experiência, e eu muito jovem, né, foi o meu primeiro. E foi muito interessante porque lá a gente estudava muito Paulo Freire, a gente estudava muito autores que tinham uma outra percepção, né, autores que tinham uma perspectiva decolonial, e isso foi muito importante para a minha formação. E lá eu fiz um curso de alfabetização, e como a gente tinha uma comunidade com pertencimentos étnicos muito plurais, isso era trabalhado o tempo todo, né? E, assim, eu conciliava isso com a graduação, né? Coincidiu que foi o mesmo período que eu entrei na universidade. E por uma série de questões, eu acabei, né, tendo que sair dessa escola, porque eu ingressei na universidade, o horário lá era integral, e aí eu precisava. E aí eu fui, né, fiz um concurso, fui aprovada, fui para o município do Rio. No município do Rio, na Escola Joseph Bloch, que chegou foi o meu desafio, que era justamente uma escola do município do Rio, que está ligada a uma comunidade, que é a comunidade. A gente tem ali, né, Vigário Geral, Lucas, e os meus estudantes, eles tinham pertencimentos étnicos muito diferentes, e a escola era toda decorada com imagens de crianças loiras. Então, aquilo para mim foi um grande problema, porque a educação ela precisa ter essa dimensão libertadora, transformadora, de valorizar
as memórias, a ancestralidade, e aquilo foi um embate, né? Foi um embate grande com a direção da escola. Eu me lembro que a pessoa que dirigia a escola, né, a segunda pessoa que dirigia a escola, era uma mulher muito interessante, e era a pessoa responsável, a educadora que era responsável por essa decoração, né? Ela era uma mulher branca, de ascendência portuguesa, e ela não via naquela decoração algo... E ela até falou comigo, olha, eu vou fazer isso, mas você está sendo muito cruel comigo, porque eu já decoro a escola assim há 20 anos. E aí eu fiquei imaginando, né, como é que os estudantes, as crianças não se reconheciam, porque o ambiente escolar, a educação antirracista, ela começa em como eu decoro, como eu organizo o ambiente de educação. O ambiente ele já é um elemento fundamental na construção da educação. Então, eles até brincavam muito, porque a minha sala de aula eles achavam bagunçada, né? Porque tinha um canto com planta, com pedra, né? Tinha com maraca, com queixa. E era sempre um problema sério, né? Porque alguns objetos eram vistos como objetos que não deveriam estar ali, mas tinham que estar, né? Por conta dessa... eu arrumei um problema sério por causa do espelho, né? A gente teve que construir todo um sistema, porque eu trabalhei durante muito tempo com alfabetização. Para colocar um espelho na sala, eu tive que criar uma estrutura de segurança para que as crianças pudessem se olhar naquele espelho e indo se percebendo, né? Trabalhar também mas o marco dos problemas na escola, que não eram problemas, né? A minha turma foi incumbida, as crianças da classe de alfabetização, de produzirem um painel para os 500 anos do Brasil, de descobrimento. A diretora chegou feliz com a proposta. Você topa fazer? Topo. Eu me lembro, era um painel de mais ou menos assim, 2 metros, né, por 3 de altura, e ele ia ficar na entrada da escola. E ele seria pintado pelas crianças. Então, a gente trabalhou, fizemos as discussões e, por fim, o painel ficou pronto. E aí, no dia que o painel foi apresentado, eu fui chamada na direção pela minha diretora. Ela falou assim, olha só, o que você fez? A sua história não tem poesia, né? Eu, estudante lá do 4º período de história, eu falei para ela... olha só, Glória, a história ela não é feita de poesia, não. Ela é feita de violência, de guerra, de sangue, de resistência, então isso foi um problema. Mas o painel foi, né? O painel ele foi para a mostra, e as crianças super orgulhosas, né? E principalmente, assim, a possibilidade de uma outra narrativa, além daquela tradicional, né? Então... que essa narrativa tradicional ela é muito opressora. Ela invisibiliza os trabalhadores, ela invisibiliza os indígenas, as mulheres, né? A gente tem vários atores históricos, e aí essas discussões elas foram fundamentais para o caminho que eu resolvi escolher, que era justamente estudar povos originários. No Rio de Janeiro. Um grande problema é como lidar com isso na academia. Quando eu fui para a UF, foi uma trajetória muito difícil, por quê? Professora da educação básica, trabalhadora, e você quer discutir determinadas questões, foi muito difícil, mas, ao mesmo tempo, foi muito importante... justamente por essa possibilidade da gente, né, construir novos olhares sobre temas que tinham sido sempre relegados a segundo plano. Falar de temática indígena no Brasil é extremamente importante. Não se quer apagar a matriz europeia,
o que se quer é garantir que as matrizes indígenas e as matrizes africanas elas sejam abordadas levando em consideração a importância, né, que essas histórias e uma questão que a pesquisa foi mostrando que eu trabalho muito com arquivos, né? Eu trabalhei com um aldeamento específico, o aldeamento de Cabo Frio, que foi fundamental para o processo de defesa do Rio de Janeiro e fornecimento de mão de obra. No doutorado, eu trabalhei com trabalhadores do Arsenal da Marinha. E aí eu fui observando esse fluxo, né? Como esses indígenas eles circulavam pelo Rio de Janeiro, pelo Recôncavo da Guanabara, pela capital, e como é que esse pertence, né? Como essa presença no território, né? Isso era negado para essas pessoas que têm uma importância na construção dessas cidades, dessa territorialidade. Isso também foi muito importante, né? Porque eu fui observando como é que o arquivo, os povos originários na sociedade brasileira, eles sofrem vários apagamentos. Você tem um apagamento que é negar a presença desses sujeitos históricos, desses atores na história, e uma outra forma de apagamento é nos arquivos. Então, eu passei 8 anos da minha vida, 9 anos, localizando as fontes desses trabalhadores do Arsenal da Marinha, porque o arquivo ele também é um espaço de apagamento, né? E como é que a pesquisa ela tem sido importante, né? Eu tenho me debruçado sobre as populações indígenas, né? No Recôncavo da Guanabara, na Baixada Fluminense. As pesquisas elas são fundamentais, a pesquisa tem sido fundamental na minha trajetória, justamente porque tem uma reafirmação, né? Enquanto mulher, enquanto pesquisadora, enquanto cientista. Isso é um elemento importante. A universidade ela é um espaço onde as mulheres precisam estar e a ciência ela é belíssima no processo de construção de cidadania, de construção de outros olhares. E a pesquisa ela também tem iluminado, né, transformado a minha trajetória como professora da educação básica. Porque uma das nossas demandas, a gente precisa fazer isso o tempo todo, é mostrar como o respeito à diferença ele é fundamental. A escola ela não pode ser um espaço de opressão. Quando a gente invisibiliza as diferenças, as alteridades, a gente colabora para que essas recolonizações elas aconteçam. Então, o conhecimento ele precisa ter isso. E o pesquisador, o professor, ele tem uma importância fundamental nesse processo. Ao longo do tempo, eu venho trabalhando com os processos de divulgação científica, né? Recentemente, eu publiquei no Lurdinha.org um texto falando da população indígena de Duque de Caxias, e o texto foi muito importante porque eu pude estabelecer diálogos com uma série de pessoas e fazer uma coisa que eu gosto muito. Eu realizo um trabalho, né, nas escolas. Né? Eu vou às escolas para conversar com os professores. Esse processo vem se estreitando. Eu recentemente tenho feito algumas formações na Prefeitura de Magé. Magé é um dos municípios da Baixada Fluminense muito interessante, porque eles estão, nos últimos tempos, com uma proposta de discutir as leis, a 10.639, a 11.645, e a minha proposta com Magé é fazer a formação dos professores. Né? Por quê? Eu já participei de 2 formações lá e agora a gente vai fazer uma formação continuada para trabalhar povos originários, mas assim, a gente sempre trabalha na perspectiva de que é impossível você entender os povos originários sem levar em consideração, né, os contatos com a população africana, com a população não indígena. Então, a proposta é essa, né, trabalhar nessa perspectiva das relações, da interculturalidade.
Por quê? A ciência ela tem um papel fundamental justamente de garantir às pessoas cidadania, né, justiça social. Então, o pesquisador, o profissional de educação, ele tem que estar muito atento a isso, né? Então, a Yá Marli, né, já falou sobre isso. A história única é um perigo grande, né? Os epistemicídios, eles vêm causando uma série de violências, né, ao longo dos séculos. Então, outras narrativas são urgentes. Então, estudar a história das populações, né, indígenas, das populações originárias, é justamente dialogar com isso, né, com novas possibilidades e novas narrativas. Obrigada. Então, o projeto de pesquisa é Autoafirmação Identitária Indígenas Urbanos no Rio de Janeiro, que começa pelo percurso formativo. Mas o percurso formativo já até falei um pouco, né, antes, e daí eu querendo perceber onde estão os indígenas do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, e daí esse foi ótimo, né, esse tema de pesquisa. Então, para isso acontecer, eu sintetizei, né, leituras acadêmicas com José Ribamar de Bessa Freire, João Pacheco de Oliveira, José Arruti, e também passei um pouquinho por Jacim Baniwa, né, por que não Daniel Munduruku, Yaguaré Yaman, então Ailton Krenak, né? Então esses norteadores indígenas também foram muito importantes para a minha pesquisa. E daí, depois de sistematizar as leituras acadêmicas, eu tinha que, sobre a gênese, né, do problema, eu tinha que desvincular as pessoas autodeclaradas, né, de um grupo indígena de origem, né, da sua origem. Então, só trazer para cá, para o urbano. E daí eu pude perceber que é plural. E aí eu convidei umas pessoas maravilhosas para fazer as entrevistas, que uma delas, né, a primeira foi a Marise Vieira Oliveira, na Parareté, Guarani Parareté. O segundo foi Ared Chucuru. E a terceira pessoa foi a Maiara Mendes Goitacá, né, que é a mais nova, autodeclarada. E eu também me ponho, né, nessa pesquisa, eu me coloco nessa pesquisa por conta, né, do processo formativo. E daí dava para perceber quando a gente se unia, né, onde a gente chegava no paralelo. É porque todo mundo procurou a sua ancestralidade, né, de pai, de mãe, de avó, e foi umas histórias maravilhosas. E o que você leva disso depois, né? Por exemplo, o Chucuru, o Ared Chucuru, ele começou a ser, ele é artesão, ele fabrica mini esculturas e tudo mais. Ele fez um cocar para mim lindíssimo, no qual até me pus no Facebook. E a Marise também trabalha, né, já na educação, fazendo a implementação da Lei 11.645, né? E a Maiara Chucuru, a Maiara Mendes, ela faz floresta lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E lá na floresta, eles praticam, tipo, a floresta. Vamos estudar a floresta, vamos derrubar essa árvore para a gente pesquisar. Não, e ela defende, não, a floresta em pé. Eu quero a floresta em pé, né, para os meus verem como é que funciona, né? Não precisa derrubar para a gente estudar. Então, cada um, né, tem a sua trajetória diferenciada. E o que mais fiquei assim, sabe, é muito prazeroso fazer entrevista com eles, porque eu não estava fazendo uma entrevista com uma pessoa desconhecida. Nossa, a gente se tratava maravilhosamente bem, né? Por isso que a gente estava ali na varanda de casa, deitada numa rede, porque fluiu, foi muito fluido. Todas as entrevistas, tanto com a Marise, quanto com o Ared, com a Maiara, né? Foi maravilhoso. Então, eu pude perceber como, né, se deu esse processo. E foi doloroso para todo mundo, tá? Não foi nada fácil. E também quando você sai, né? Por exemplo, quando as pessoas me perguntavam, você é indígena? Como assim? Eu falei, sim.
agora eu sou indígena. Eu saí da condição de parda para ser autodeclarada. Mas cadê a sua história? Mas como é que você vai contar a história? Então, aí a gente fala, né? Os indígenas contam muito a sua história pelos antigos. Então, a gente procurou lá dentro, né, da nossa família, ou até mesmo dos amigos que conheciam, né? Que conheciam meu pai, que conhecia o caminho dele, né? O dia a dia da caça e de tudo mais. Até o meu primo, ele faleceu também, ele contribuiu muito para isso. E depois da pesquisa pronta, eu pude perceber que, olha, tem muitas pessoas ainda para serem autodeclaradas, né? Para ter ajuda. Porque eu tive muita ajuda do Ramufli, do Amauri, você conheceu o Amauri, né? Do Renato também. Renato, ele é maravilhoso. O Ramufli, a Aline Bonísio, também, que quase me pegou pela mão e me explicou todo o processo. E também essa interferência, assim, né, as escolas. Eu trabalho numa escola, né, eu sou zeladora escolar, e num dia lá, no primeiro ano que eu estava lá, eu percebi como que eles, né, comemoram o Dia do Índio. Aí tá lá, Dia do Índio, o índio. Eu não gosto de falar índio, índio é pejorativo, né? Prefiro falar indígena. Indígena é que você nasceu ali, que você é do lugar, né? Porque indígena é o originário. E o contrário de indígena, um antônimo, é alienígena, ou seja, de lugar algum, né? De fora. E daí eu vi as professoras como faziam, né? Aquele indígena norte-americano com um machadinho cruzado, todos pintadinhos. Eu não entendi. Por que você está pintando as crianças desse jeito? É porque é Dia do Índio. Tá, mas por que isso? Não, porque é assim mesmo. Você não sabe, não? Mas por que você não faz uma intervenção diferente, né? Vamos cantar uma música guajajara. Manauí, Maué, Manauí, Maué, Ozingacué, Maicó. Então é até um chicletinho, entra nas crianças. Quem é você, garota? Peraí, vou falar com a diretora. Aí foi lá para saber de mim. A diretora, Guaraciara, vem cá. E aí ela pediu que eu intervisse, né? E fizesse uma pequena palestra. Falei, eu estava no começo da universidade, como é que eu vou fazer isso? Eu lembrei das aulas da querida Bonísio. Então já é. Eu tinha um apito, aí eu entrei assustando todo mundo dentro da sala de aula, pegou o apito e falou, aí todo mundo levou aquele susto, as crianças, Tiaguará! Aí eu, índio quer apito? Aí todo mundo, não, índio quer respeito. E daí eu comecei, né, aquela pequena palestra, só 15 minutos, mas aí a porta foi abrindo e os professores foram passando por trás de mim e querendo saber o que eu estava trazendo de novo, não é? Então aí eu falei sobre as lendas, sobre a cultura indígena, sobre a ancestralidade, o pertencimento, o porquê do apagamento, né? E daí as pessoas ficaram, é assim que se fala, que se comemora o Dia do Índio? Eu falei, por que não indígena? Porque índio não é bom. E daí, a partir daquele dia, os professores pediram para fazer, né, mais vezes. Aí como eu estava estudando e trabalhando, isso fica meio difícil. Aí no ano seguinte foi melhor. Aí agora só que no terceiro ano foi muito melhor, porque a gente trouxe comidas típicas, né, da questão indígena para fazer a aplicabilidade da 11.645 de 2008, comidas, modo de se vestir e tudo mais. E aí já não cabia mais, né, aquela musiquinha da Xuxa de vamos brincar de índio, que Daniel Munduruku abomina, ficar batendo na boca. Não, aí eu peguei a mão de todas as crianças e comecei. Mainumi é beija-flor na língua guajajara, né? Na etnia guajajara, porque a etnia guajajara tem o tronco macro-G, que é diferente, né? De tupi, de guarani, de pano, porque a questão indígena, ela é incomensurável, né? Tem essa cultura maravilhosa. Então, tragam cesto, tragam todas as manufaturas que vocês tenham certeza que é de questão indígena. Eu falei sobre a cultura marajoara, que tem aquelas cestas maravilhosas, a cerâmica, e ela é mundialmente famosa também. E tem a Baniwa, né, que a Baniwa, elas têm uma cerâmica que fica cristalizada.
Então, aí eu trouxe toda a diversidade de cultura que eles não conheciam. E daí foi passando de um para o outro. Tem uma indígena lá, Guaraciara e tal. Então tudo bem, então vamos chamar ela aqui e ali, mas aquela agenda complicada, né, de estágio, de apresentação de trabalho, e a gente também tinha um grupo GT, né? O GT era provas tradicionais, que a Aline Abonizio fazia parte, e que o Aloysio Monteiro também, né, fazia parte. E daí a gente foi fazer uma atualização com os professores no Setur, que eu também pertenço, né? É um colégio federal, pertence à Rural também. Aí fizemos em várias outras escolas ali da Redondeza. E, por fim, eu fui chamada para fazer uma intervenção numa escola da Baixada Fluminense também, em Nova Iguaçu. É uma escola onde uma colega da gente tem uma filha que sofreu um bullying lá. Então, a gente foi para lá para conversar com os professores, para conversar com as crianças, né? E uma coisa rápida para falar também, foi na escola onde eu trabalho, a gente fez uma intervenção com a Lei 10.639 de 2003, a gente fez uma roda de conversa, porque como a gente estuda na Rural, então a gente atravessa os muros da Rural e leva o conhecimento, né, para as escolas, principalmente da Redondeza. Depois, quando a gente fez aquela roda de conversa com os alunos dentro da sala de aula, os alunos fizeram uma pesquisa antes e falaram também sobre a cultura, né? Sobre os deuses do panteão iorubá, tirando aquelas reflexões, né? O que é macumba, o que é oferenda, né? O que é agradecer, rituais e tudo mais. Foi simplesmente maravilhoso aquela roda de conversa, tá? Porque teve a presença de um estudante de ciências sociais e um mestrando, o David Richard, né? Falando sobre étnicos raciais também. E daí, quando acabou tudo, a gente, vamos lá, leva o projeto para a Secretaria de Educação de Seropédica. O que acontece? No relatório da professora, ela põe Dia da Consciência Humana, foi maravilhoso. Oi! Consciência humana não, consciência negra, expliquei tudo ela. Não, as pessoas podem olhar assim, sabe, meio torto para mim. Não, vou botar consciência humana, porque daí, né, já viu, as pessoas são muito racistas. Eu acho que ela não entendeu a questão. Bom, mas no fim, os alunos, né, eles me procuraram para perguntar também sobre os deuses do panteão iorubá. E foi falado assim, passado de uma maneira bem tranquila, sabe? Nada impondo. Foi bem massivo quando as pessoas perguntam o que é macumba, né? O que é Oxum? E aí eu fiz aquela dualidade, né? Oxum, Iara e tudo mais. Mas deixa eu só falar só mais uma coisinha também. Eu fiz a implementação da lei lá na escola na parte da manhã. Na parte da tarde, não houve nada. Aí eu cheguei na escola, aí eu olhei o mural. Estava lá uma figura, né, que era suposta Iara, mas não era Iara, era uma Ariel, acho que era um parente lá distante, lá, europeia. E eu parei, mas o que é isso? Não entendi. Por que essa figura tá assim, desse jeito? E por que o meu filho, o Curupira, tá com esse cabelo, não é assim, não? Aí eu, peraí, vou pegar meu celular, porque eu não tô acreditando nisso. Aí a diretora correu, tadinha, não tem essa coisa. Ela correu, mas arrancou todo o mural, ficou sem nada. Aí, ou seja, eu fiquei feliz porque, então, naquela escola, efetivamente, foi aplicada a Lei 11.645 de 2008. Muito obrigada pela oportunidade. Muito especial te ouvir todas as provocações antirracistas, né, a partir do ver o outro, né, e tentar mudar a realidade, assim. Axé. Axé.